Então, queridas, vamos continuar a falar de submissão de lar, né? Marido, filhos, casa. Marido, filhos, lar. A submissão não é uma coisa dessa terra, viu? Quero contar para você que a submissão é uma proposta misteriosa do Senhor. Todas as vezes que na palavra de Deus tem algum texto, algum comando difícil, diferente, estranho, você precisa parar e pensar. Por exemplo, Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é normal alguém mandar a gente amar Ele. Ou me ama, viu? Você me ama, viu? Por favor. Nós não fazemos isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E à medida que nós amamos, nós colhemos o que plantamos. Mas Deus manda amá-lo. Então que mistério é esse? Será que não é um dos mistérios da vida? Será que não é um dos mistérios da prosperidade? Será que não é um dos mistérios da real alegria e felicidade? Outra vez na Bíblia tem lá Jesus falando para uma mulher: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sendo que o Senhor é um dos homens, porque Ele é homem, né? Ele é Deus homem, Ele é um homem Deus, e Ele é um Deus homem no trono, né? Então, sendo que Ele é uma das pessoas mais educadas que existe, e Ele falou para a mulher daquele jeito. Mas no texto, você tem que observar que aquela mulher encontrou Jesus quando Ele não queria ser encontrado. Só o adorador encontra Jesus quando ele não quer ser encontrado. Então, entre ele e ela, estava tudo bem, estava testando os discípulos, na verdade. Então, assim, quando a Bíblia tem esses momentos, esses textos estranhos, a gente precisa entender qual é o mistério escondido por detrás. E quando a Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido, há um mistério escondido por detrás. Eu acredito que o Senhor quer dar a nós mulheres autoridade no mundo espiritual, autoridade como intercessoras. Um dos nossos papéis é sermos a maior intercessora do nosso marido e as maiores intercessoras dos nossos filhos. Perto ou longe de nós, os maridos estarem sempre guardados, direcionados por Deus para fazer a vontade dele. E perto ou longe de nós, os filhos da mesma forma. Então, quando Abigail chegou daquele encontro com Davi, como eu estava falando no segundo vídeo, ela contou para o marido tudo o que aconteceu. Ela disse: olha, meu bem, Davi veio aqui no caminho da nossa casa querendo te matar. E eu peguei uma boa quantidade de coisas da despensa, levei pão, levei pasta de figos, levei uvas passas, levei tal, e aí intercedi por você. Ela contou tudo para o marido. A Bíblia diz que o coração dele, ele tinha festejado muitos dias seguidos, quando passou a bebedeira, ela contou para ele. No outro dia, a Bíblia diz que o seu coração se tornou como de pedra. Irmãs, quando eu dou para Deus a submissão, Deus entra no jogo. Deus entra na história. Quando eu ajo segundo a minha carne, a minha raiva, o meu ódio, Deus sai, Deus tira as mãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o seu esposo não é seu pai. Esse homem não é seu pai. Se você se casou e não tem a sua alma, a sua consciência, a sua postura curada com relação à figura de homem, eu quero te dizer que você deve curar o seu coração, a sua história com a figura do seu pai. Por quê? Porque você vai se fazer associação de como o seu pai foi com o seu marido e também de como o seu pai foi com Deus. Eu quero dizer que esse homem não é seu pai. Eu quero dizer que o nosso papel na submissão é entendermos que o Senhor misteriosamente nos deu um comando difícil, porém possível de se cumprir. A maior autoridade que nós temos com o nosso marido, qual é? Será que é a nossa beleza? Será que é a nossa inteligência? Será que é o salário que ganhamos no nosso emprego por mês? Mas eu te garanto que não. Eu te garanto que tem reis e rainhas se divorciando. Dinheiro não falta para eles, cirurgias plásticas, procedimentos de beleza dos mais modernos. Eu te garanto
que a maior autoridade que uma mulher tem com seu marido é a sua vida com Deus, a sua vida de oração, de adoração, a sua vida na palavra. E aí, voltando aqui para concluir a história de Abigail, quando ela contou para o seu esposo, a Bíblia diz que o seu coração se tornou como de pedra. Logo depois, Deus levou esse homem. E Davi soube da morte de Nabal, mandou buscar Abigail e ela se tornou sua esposa. Eu acredito que ela foi serva dos servos de Davi, porque ela disse que ela era isso. Eu sou serva dos servos do Senhor. Eu acredito que ela, com as suas servas, com as suas meninas que trabalhavam, moravam com ela, né? Eu acredito que ela providenciou comida, tudo do bom e do melhor para Davi e para toda a sua equipe. Eu acredito que havia humildade no coração de Abigail. Eu acredito que ela amava, acredito que a linguagem de amor dela era servir, era cuidado, era cuidar. Então ela cuidou do rei e ela se tornou esposa do rei. Eu acredito que nós chamamos atenção numa dimensão maior, chamamos a atenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando agimos segundo a palavra. Existem exageros? Sim. Existem abusos? Sim. Até morte. Mas eu acredito que não é do que nós estamos falando. Sou a favor de denunciar, sou a favor de procurar a polícia em casos extremos. Sou a favor que isso fique gravado. Mas também não é a maioria dos casos. Talvez a maioria de você que está me ouvindo é aquela que pode e deve se voltar para a palavra, calar a boca, procurar ter sabedoria, procurar o que falar. E o Senhor vai te honrar. Um beijo. Não perca o próximo vídeo.